Fala galera, aqui eu Corvo com mais um vídeo para o canal. Hoje a lista vai ser de mangás de novo e o vídeo de sexta também vai ser de mangás, beleza galera? Então fiquem com o vídeo de hoje. Nesse próximo mangá a história inicia no King of Gamers, a maior competição de jogos do mundo, onde quem ganhar poderá herdar tudo do dono desse torneio. Por causa desse enorme prêmio, atraiu milhões de jogadores para participar, e agora a história segue com o protagonista conhecido como Van Jin, onde junto com seu grupo conseguiram derrotar a Dajion, que os qualificavam para avançar para a última batalha. Porém, como ele era o mais forte do seu grupo, ele acaba sendo traído e apunhalado por seus companheiros com medo de enfrentar ele na última batalha. Mas para sua surpresa, ele acaba acordando em outro local, e logo ele descobre que voltou no tempo antes do grande torneio começar, com todas as suas memórias. Mas agora ele decide fazer as coisas diferente. Ele vai criar seu próprio grupo com os membros que ele confia para que possa chegar no final novamente, onde um dos seus companheiros que ele confiava foi eliminado na primeira rodada, mas ele decide que vai ajudá-lo para que isso não aconteça novamente, e como ele sabe todas as missões que vão acontecer até a última batalha, ele vai usar tudo ao seu favor para fazer seu próprio grupo de confiança e se vingar do seu antigo grupo que o traiu. E logo ele usa todo o seu conhecimento das batalhas que passou para ficar muito mais forte e também conseguir os melhores itens primeiro que todo mundo, e com isso ganhar esse torneio e se tornar o melhor jogador do mundo. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um apocalipse que ocorreu há muitos anos, e a história segue com o protagonista conhecido como Kinyu, que acabou sendo morto por um erro que cometeu, porém logo após isso ele acaba acordando em um escritório de trabalho, e logo ele descobre que voltou 100 anos no passado, um pouco antes do surto de zumbis começar. Após dar uma surra no seu antigo chefe, ele sai para se preparar. Tudo começou como uma chuva suja de sangue, onde os humanos não esperavam que uma chuva traria a pior doença que a humanidade já presenciou, onde as pessoas que se molhavam nessa chuva rapidamente morriam, e logo após isso levantavam, mas agora como zumbis e monstros famintos por humanos. Após sair do prédio que estava, as memórias do seu antigo eu começam a se fundir com a dele, e ele logo se lembra da irmã que tinha sido morta. Logo após se preparar, a chuva inicia e ele corre para ajudar sua irmã, e após salvá-la de um zumbi, ele logo começa a buscar abrigo. Um pouco tempo após esse surto começar, algumas pessoas começaram a despertar poderes sobre-humanos, e Kinyu foi um deles, porém ele demorou muito para ficar forte, e com isso perdeu toda a sua família e aqueles que eram importantes para ele. Com isso ele inicia uma nova jornada nesse mundo onde os mais fortes sobrevivem, mas diferente do seu passado, agora ele irá proteger aqueles que são importantes para ele e vai se vingar daqueles que mataram ele e sua família na sua antiga vida, e ele vai usar todo o seu conhecimento para ficar forte mais rapidamente para enfrentar inimigos poderosos que apareceram ao decorrer da sua jornada, e não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho ou tentar machucar quem é importante para ele. A história inicia com o guerreiro mais forte do mundo, que antes de morrer criou um lugar chamado de Terra de Deus. Neste local ele escondeu a fonte de sua força, a Pedra de Deus, e é dito que aqueles que puderem encontrar ganharão o direito de governar a Terra de Deus. Desde esse dia isso atraiu uma exploração de incontáveis aventureiros ao redor do mundo, e agora a história segue 100 anos após esses eventos, com o protagonista conhecido como Kyulin, que finalmente tinha encontrado a Pedra do Deus. Porém o preço foi muito grande por causa de um erro. Ele acabou perdendo todos seus companheiros para um poderoso inimigo, e como era o sonho deles estarem no topo do grande continente espiritual, enquanto ele ainda estiver com essa pedra, os seus sacrifícios não foi em vão. Mesmo ele recebendo a proposta de se tornar um imortal, ele não queria ficar sozinho nesse mundo sem seus companheiros. Com isso ele decide se autodestruir junto com a Pedra do Deus. Porém, para sua surpresa, logo após isso ele acorda em outro local, e logo ele percebe que está com seu antigo grupo, e ele também descobre que ainda é um mago de level 2, o mesmo nível quando se formou na Academia de Magia do Continente Espiritual. Com isso ele acredita que voltou 3 anos atrás e a Pedra de Deus ainda estava com ele, porém seu poder estava muito fraco. Após perceber que voltou à vida no passado, agora ele está decidido que não vai mais perder e vai mudar tudo. Como no seu passado esse seu grupo tinha abandonado ele sozinho após encontrarem um monstro muito forte para eles fugirem. Mesmo seu corpo ainda sendo fraco, ele tinha o conhecimento de sua vida passada. Porém, para sua surpresa, a Pedra de Deus acaba ativando sua habilidade de devorar, onde ele pode consumir o poder do monstro. Após que Kyulin descobrir isso, agora ele vai iniciar uma nova jornada com sua nova habilidade para ficar muito mais forte que sua vida passada, e com isso ser capaz de proteger todos seus companheiros. Ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Bailey, onde ele era apenas um estudante normal, mas acabou falhando no exame para a faculdade, e alguns anos depois seus pais foram mortos por um inimigo
inimigo desconhecido e logo após isso ele tirou a própria vida. Na sua segunda vida por acidente ele foi levado para outro continente e lá ele começou um caminho como cultivador e rapidamente herdou a posição de governante do palácio e se tornou um espiritualista respeitado por todos. Mas isso não durou muito. No segundo dia após herdar sua posição, sua esposa o traiu e matou ele pelas costas. Porém, para sua surpresa, após a sua morte ele foi reencarnado na Terra há 300 anos atrás, mas desta vez ele vai começar seu treinamento e vai aumentar seu nível de força muito mais, até que ele fique satisfeito e com isso buscar vingança contra aqueles que traíram. Ele não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho. Pouco tempo antes o seu pai veio para esta cidade para abrir uma academia de transporte e logo se tornou bastante rico, mas pouco tempo depois o carro dos seus pais bateram e fez com que ele perdesse os movimentos das suas pernas. Após isso sua família começou numa decadência e logo depois ele sofreu outro acidente e sua família foi forçada a vender a companhia. Isso tudo era por causa de outra família que queria vingança contra eles e como eles eram bastante fracos, não tinham como fazer nada e após isso tudo sua namorada acaba deixando ele por ter ficado sem movimentos das pernas e não ser mais capitão do time de basquete, mas agora após renascer novamente ele não se importa mais com isso. Com todo o seu conhecimento de sua vida passada, ele é capaz de restaurar esse corpo completamente em poucos dias e com isso ficar muito mais forte para que possa se defender de outros inimigos que apareceram. E agora ele inicia um novo caminho em busca de poder para que possa se vingar de todos que destruíram sua família. Esse próximo mangá, a história inicia em um mundo onde ocorreu um apocalipse que destruiu tudo, e 3 dias após esses eventos uma nevasca cobriu o mundo inteiro e monstros começaram a surgir por todos os lados, e com isso a Terra se tornou um jogo onde os humanos se tornaram os mais fracos na cadeia alimentar, e agora a história segue com o protagonista, conhecido como Kong, que está há 3 anos sobrevivendo nesse mundo. Porém um dia enquanto estava pegando suprimentos ele acaba sendo cercado por monstros, mas por sorte ele tinha domado um monstro no começo do apocalipse que ajuda bastante ele nas batalhas, e como os monstros da área em que ele estava eram de classe baixa não seria um problema, mas eles acabam se deparando com uma quantidade muito grande de monstros e a única escolha que resta é apenas fugir, e durante a fuga seu cachorro acaba se sacrificando para que ele consiga fugir, mas o que Kong não esperava era que um poderoso monstro aparecesse e acaba matando ele. Porém para sua surpresa esse não foi o seu fim. Por causa de uma carta misteriosa ele acaba renascendo no passado um pouco antes do surto iniciar, e rapidamente ele sai para encontrar as cartas de tarot douradas, e quando ele pega uma mensagem aparece falando que após um usuário renascer após sua morte uma das cartas será usada como efeito e desaparecerá permanentemente. Com isso o número de reencarnações é limitado. Como na sua vida passada ele demorou para encontrar essas cartas, ele não conseguiu descobrir sobre seus segredos, mas agora com todo o seu conhecimento ele vai descobrir tudo sobre essas cartas e com isso conseguir ficar mais forte para que possa sobreviver ao apocalipse e também ajudar as pessoas que eram importantes para ele. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle, to the top, here I